Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Diego e eu éramos muito apaixonados. E a nossa história começou ainda no colégio. E durante anos vivemos aquele típico namorico de adolescente, sabe? Sem muito compromisso. Só que com o tempo fomos percebendo que o que sentíamos um pelo outro ia muito além de uma simples amizade. E foi então que tomamos coragem e decidimos nos assumir, deixando claro para todos o que já era óbvio para nós. Bom, o Diego era mais do que o meu namorado, ele era o meu melhor amigo. E na certeza de que queríamos passar a vida inteira juntos, assim que terminamos o ensino médio, começamos a traçar os nossos planos para o futuro. Bom, o Diego foi o primeiro a conseguir um emprego. Já para mim, a situação era bem diferente porque o meu pai tinha outras ideias sobre o meu futuro. Ele insistia que eu deveria me dedicar exclusivamente aos estudos. E toda vez que eu mencionava a palavra trabalho, ele me interrompia de imediato, afirmando que eu só iria trabalhar depois de terminar a faculdade. Olha, o papai era realmente muito rígido e acreditava piamente que o caminho certo era aquele. Eu sabia que no fundo ele só queria o melhor para mim, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Enquanto Diego já estava trabalhando, eu enfrentava um impasse com o meu pai, porque ele insistia que eu focasse apenas nos estudos, mas dentro de mim o desejo de mudar aquela situação só crescia. Olha, eu queria provar que poderia equilibrar os estudos e o trabalho, que era capaz de construir o meu futuro do meu jeito, sem precisar esperar tanto, sabe? Mas o Diego, sem querer, acabou comentando com o meu pai sobre as dificuldades que estava enfrentando. Ele falou de uma forma assim despretensiosa, que se pudesse, só ficaria estudando, porque conciliar trabalho e estudo estava extremamente cansativo para ele. E por conta disso, ele tomou a decisão de não dar mais continuidade aos estudos, priorizando o trabalho. E claro, o meu pai não perdeu a oportunidade de reforçar a sua opinião sobre o assunto. Olha, foi uma batalha, principalmente porque o papai morria de medo de não cumprir a promessa que havia feito à mamãe. E por isso, ele se tornou um pai mais protetor. Olha, a minha mãe havia falecido quando eu ainda era muito pequena. E então, ele sempre me tratou como se fosse a única coisa que restava no mundo. E isso fazia com que qualquer tentativa de autonomia minha fosse vista por ele como um afastamento, como se eu fosse deixá-lo para trás, o que na verdade não era isso de jeito nenhum que eu queria. Olha, e tudo que ele podia fazer para me deixar mais perto dele, ele fazia. Não que isso fosse ruim, claro, mas eu também precisava ter as minhas próprias experiências, sabe? E de tanto insistir, o meu pai acabou cedendo. E eu consegui o meu primeiro emprego. Olha, a felicidade foi enorme. Mas logo eu percebi que para continuar nesse caminho, eu tinha que ser muito cuidadosa com o que eu falava. Eu nunca podia dizer que estava cansada ou que o trabalho estava sendo difícil, porque qualquer palavrinha negativa era motivo para ele
começar a dizer que eu não precisava trabalhar, que os meus estudos deveriam ser, a prioridade e tal. Olha, sabe de uma coisa? Ele sempre tinha aquele argumento pronto de que o trabalho pode esperar e que tinha me avisado que não seria fácil. Mas para mim estava claro que esse primeiro emprego não era só uma maneira de ganhar dinheiro, e sim sobre como amadurecer, aprender a lidar com a vida real, com as dificuldades e entender o que eu queria para o meu futuro. E então eu me calava mesmo quando eu estava cansada. O Diego, por sua vez, definitivamente decidiu desistir de estudar. Ele abandonou qualquer ideia de fazer cursos ou continuar se aprimorando. E sempre que eu tocava no assunto, ele dizia que não tinha mais ânimo para nada além do trabalho. Só o trabalho estava bom. Olha, eu entendi o cansaço dele. Eu via o esforço que ele fazia todos os dias, mas algo dentro de mim ficava triste. O Diego sempre foi uma pessoa com tanto potencial, com uma cabeça cheia de sonhos e ideias, mas parecia que o trabalho estava sugando tudo dele. Ele não parecia mais interessado em crescer ou explorar outros caminhos. Olha, ele só queria que as coisas ficassem ali, do jeito que estava. E sabe, para mim, aquilo foi um choque. Ainda mais porque estávamos pensando em construir um futuro juntos. Sonhávamos com uma vida a dois, sabe? Com planos, metas. No entanto, o Diego parecia se acomodar cada vez mais e a situação não ia para frente. E mesmo assim, decidimos ficar noivos. Eu achei que isso poderia ser o empurrão que ele precisava. A motivação para se mexer, para encarar o futuro com mais vontade. Mas por 1 ano e meio, tudo ficou, estagnado. Eu estava começando a ficar frustrada, sabe? E me sentindo como se estivesse sozinha naquela caminhada. Foi quando finalmente eu decidi que não podia mais esperar. E dei foi um basta na situação. E perguntei diretamente se ele queria realmente se casar comigo. E a resposta dele? A resposta dele foi um sim. E então foi aí que eu aproveitei para dizer que eu queria, era ver mais ação, mais vontade, porque dizer por dizer não bastava, porque eu não queria ser levada a banho-maria. E surpreendentemente foi aí que ele começou, a se mexer. Começou a comprar uma coisa aqui, outra ali, como se estivéssemos nos preparando para algo mais concreto, mais real. E, no entanto, algo ainda parecia faltar. Ele estava tão desanimado e eu não sabia se o problema era o trabalho que não dava espaço para ele crescer ou se o casamento estava se tornando uma pressão que ele não sabia lidar. E por mais que eu o amasse, sabe, eu amava o Diego. Eu percebi que precisava dar um tempo para ele, para nós. Afinal, a gente não tinha experimentado nada além do nosso relacionamento. Era como se estivéssemos vivendo em uma bolha, sem ver o que realmente o mundo tinha a oferecer. E sem saber como seríamos como indivíduos fora da relação. No entanto, o Diego não aceitou bem essa ideia de tempo e aparecia todos os dias no meu portão, insistindo, pedindo para não desistirmos, dizendo que não conseguiria viver sem mim. E foi quando ele me surpreendeu e me pediu para marcarmos a data do casamento. E o meu pai? O meu pai, claro, não gostou da ideia.
Ele ficou super preocupado. Primeira coisa que ele disse foi que éramos muito jovens para tomar uma decisão assim tão importante, que ainda não sabíamos o que realmente estávamos sentindo e que deveríamos esperar um pouco mais antes de dar aquele passo. E quando ele viu que a gente queria realmente aquele compromisso para nós, o meu pai se colocou no lugar dele e ainda me ajudou a organizar o meu casamento. Olha, o papai ficou a par de tudo. Ele se fez de mãe nessa fase da minha vida. Até na escolha do vestido, ele deu palpite. Olha, o meu pai foi perfeito. E eu me casei com o Diego, porque no fundo achava que o amor que compartilhávamos era o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Acreditava que juntos poderíamos superar todas as dificuldades. No entanto, alguns meses depois, eu comecei a perceber coisas que antes eu simplesmente não via. Pequenas atitudes que passavam despercebidas no começo, mas que de repente começaram a me saltar os olhos. E as brigas começaram a surgir, sabe? No começo, eram discussões bobas, ele reclamava que eu falava demais, e eu reclamava que ele falava, era de menos. E depois vieram as acusações. Ele me chamava de controladora e eu o chamava de mentiroso. E olha que isso se tornou um ciclo que não tinha fim. Mas eu sempre o perdoava, porque no fundo eu ainda acreditava que o nosso amor era para valer, sabe? Que a gente podia voltar a ser como éramos antes. E então veio a traição. Olha, não foi uma descoberta assim explosiva, daquelas que a gente vê por aí, sabe? Foi algo mais sutil, quase imperceptível à primeira vista, mas que quando começou a se encaixar, fez tudo fazer sentido. Começou com uma mensagem mal apagada, um nome estranho na agenda do celular dele, algo que me fez questionar se ele realmente estava sendo transparente. Mas o que mais me chamou a atenção foram as conversas ao telefone. Quando eu não estava, ele falava de um jeito diferente, com uma fala mansa, suave, como se estivesse conversando com alguém especial. Quando eu chegava perto, ele mudava imediatamente o tom, começando a falar como se estivesse conversando com alguém assim, camarada, algo casual, como se não fosse nada demais. Mas eu percebia, sabe? Eu sentia a diferença e isso me deu um frio na barriga, porque eu senti que havia algo errado. E foi nesse momento que eu realmente soube que havia, olha, boi na linha. Algo que estava acontecendo e eu não podia mais ignorar. E embora eu estivesse com medo, eu sabia que no fundo era hora de enfrentar aquilo de uma vez por todas. E corajosamente eu perguntei se ele estava me traindo. E o Diego afirmou que não e se defendeu com firmeza, afirmando que eu, como sempre, ficava procurando assunto e tentou me fazer parecer exagerada, mas algo dentro de mim dizia que eu não estava maluca e não me dei por satisfeita com a resposta dele. E naquela mesma noite eu decidi esperar. E esperei até ele pegar no sono, tranquilo e despreocupado. Olha, o Diego tinha uma mania de colocar o aparelho telefônico dele dentro do criado mudo, e trancar com a chave. Só que, para minha sorte, ele acabou adormecendo
e esquecendo de tirar a chave, como sempre fazia. E quando eu vi essa oportunidade, eu não pensei duas vezes e saí da cama com todo o cuidado do mundo e fui assim na ponta do pé até esse criado mudo. Abri a gaveta quase com a força do meu pensamento, porque o Diego, qualquer barulhinho, acordava. Mas daquela vez deu tudo certo e eu consegui o que queria. E quando eu comecei a ler as mensagens, o meu coração afundou. Ele estava trocando mensagens com várias pessoas, tanto homens como mulheres, e aquilo me deixou sem chão. Eu fiquei sem palavras, incapaz de processar aquilo. O meu marido, o homem com quem eu me casei, não era só infiel, ele tinha uma vida paralela que eu sequer imaginava. Olha, a dor foi imensa e eu perdi completamente a classe. Eu não consegui me controlar e acordei o Diego assim, aos berros, com uma explosão de emoções que eu não conseguia mais esconder. Olha, eu estava tão inconformada, absolutamente devastada com o que eu tinha descoberto. Nossa, eu gritei, chorei, porque ele estava colocando em risco a minha saúde também. E eu fiquei até com medo daquilo afetar a minha vida. E o Diego, claro, tentou se justificar, mas as palavras dele não faziam mais sentido para mim. Eu já não acreditava no que ele dizia, porque as provas estavam ali. E para mim aquilo tinha ido longe demais. E foi então que eu liguei para os pais dele e contei toda a verdade. O Diego tentou arrancar o telefone da minha mão, claro, mas não conseguiu porque eu corri e me tranquei no banheiro. Enfim, eu fui julgada por tudo que eu fiz. A família do Diego se voltou contra mim como se eu fosse a culpada por ter exposto a verdade. A mãe dele, principalmente, disse que eu não deveria ter falado sobre aquilo, que eu estava desonrando o filho dela, e ela me acusou de expor o Diego de uma forma desrespeitosa. Olha, o peso da situação foi grande, porque além da traição, eu tinha que lidar com o julgamento dos outros, como se eu fosse a vilã da história. E o Diego e eu nos separamos. Ele seguiu a vida dele do jeito que quis, sem se importar com o impacto que causou em mim, ou no que havia destruído em nós. Mas o que me surpreendeu ainda mais foi descobrir algum tempo depois que o meu ex-marido se assumiu como uma mulher trans. E aí, meu bem, foi aí que eu fiquei sem palavras. Mas eu me dei conta que já não era um problema meu. Bom, algum tempo depois, o Diego me procurou. Ele queria se abrir, contar como se sentia, e quando ele começou a falar, me contou que estava se sentindo muito sozinho, como se ninguém o compreendesse, porque, segundo ele, a descoberta da sua identidade como mulher trans era um processo doloroso e solitário. E, no fundo, ele não estava sabendo como lidar com aquela situação. E eu o aconselhei, conversamos bastante, mas eu percebi que ele não estava buscando conselhos. E então eu passei a ser uma espécie de conselheira misteriosa. Sempre ouvindo, ele falava e depois, ia embora. Até que ele não apareceu mais. E eu fiquei bastante tempo sem ter notícias, sabe? E um dia
Ele me ligou dizendo que estava morando em um outro país com uma pessoa. E a família do Diego escondia esse fato, olha, a 7 chaves. E um dia, o meu pai, sem saber de nada, perguntou assim, casualmente, sobre o Diego. Uma pergunta inocente, mas com quem tenta puxar conversa. E a mãe dele respondeu que ele estava em um outro país a trabalho. Bom, eu e o Diego nunca mais nos falamos. A vida seguiu e, com o tempo, aquela história se tornou uma lembrança distante, como um capítulo que, apesar de doloroso, precisava ser deixado para trás. Eu me casei novamente com uma pessoa que trouxe estabilidade, amor e companheirismo de verdade na minha vida. Sabe, construímos juntos uma família linda. Tive 2 filhos maravilhosos, o Breno e a Bárbara. Eles se tornaram a minha maior alegria e a certeza de que, apesar de tudo, a vida sempre encontra uma forma de se renovar. Bom, a experiência que tirei de tudo isso foi que, às vezes, amar alguém não é o suficiente para fazer as coisas darem certo. É preciso reciprocidade, verdade e disposição para crescer juntos. Aprendi que insistir em algo que está nos destruindo não é amor, é teimosia. E que para sermos felizes, precisamos, antes de mais nada, ser sinceros com nós mesmos.